E, Couto, podem se agravar daqui a menos de 5 horas, porque esse é o prazo que está faltando para encerrar o ultimato que o presidente Donald Trump deu para o Irã aceitar abrir ou reabrir o Estreito de Hormuz, né, para chegar num acordo que reabra o Estreito de Hormuz. Faltam menos de 5 horas. Caso contrário, hoje Donald Trump foi às redes sociais, que é a forma como ele gosta de se comunicar, para dizer que uma civilização inteira vai morrer essa noite se o Irã não aceitar um acordo que reabra o Estreito de Hormuz. Está aí o post de Donald Trump, ele diz: uma civilização inteira morrerá esta noite para nunca mais ser ressuscitada. Eu não quero que isso aconteça, mas provavelmente acontecerá. Contudo, e no fim ele fala assim: Deus abençoe o grande povo do Irã. Ele quer matar todo mundo. O povo que ele quer exterminar, Pois é. Você vê que ele está completamente fora da casinha. Eu estou assustado com esse Donald Trump. Eu não sei vocês, mas eu acho que ele está delirando, ele está furioso, ele perdeu o controle, perdeu a noção das coisas. Eu nunca vi na minha vida alguém, depois do Adolfo Alemão, lá nos anos 30 do século passado, tão alucinado como esse Donald Trump. E nós agora estamos aqui realmente contando as horas para ver o que vai acontecer. E se os dois lados, os Estados Unidos e o Irã, cumprirem as promessas que estão fazendo, vai acabar o mundo. Porque o Irã, por outro lado, também está dizendo que se os Estados Unidos atacarem, os Estados Unidos estão prometendo atacar todas as usinas de energia elétrica do Irã e as pontes, todas as pontes do território iraniano. Quer dizer, é um ataque feroz à infraestrutura do Irã. Isso pode se configurar, inclusive, como crime de guerra, porque você está atacando alvos civis. Né? Tem esse ponto também. Agora, é interessante a gente olhar aqui para esse post do Trump, porque ele fala o seguinte: agora que temos uma mudança de regime completa e total no Irã, onde mentes diferentes, mais inteligentes e menos radicalizadas prevalecem. Talvez algo revolucionário e maravilhoso possa acontecer, quem sabe? Eu não sei de onde que ele tirou que teve uma mudança de regime no Irã. De verdade, não sei de onde é que o Donald Trump tirou isso. E o Irã, por outro lado, como você falou, Couto, está ameaçando, se for atacado, retaliar, atacando as estruturas de energia dos países vizinhos. Estão prometendo deixar todo o Oriente Médio ali, ou pelo menos o Golfo Pérsico, Arábia Saudita, todo mundo ali na escuridão total, se forem atacados pelos Estados Unidos. A gente tem aqui para nos ajudar a analisar o quadro atual o professor da Fundação Getúlio Vargas e também da FAAP, Vinícius Rodrigues Vieira, que está aqui com a gente. Professor, mais uma vez, obrigado por nos ajudar aqui. Tudo bem? Boa tarde. A gente está só sem o áudio do professor Vinícius. Tem algum lugar aí que falta apertar aquele botão do microfoninho? O famoso botão do microfone. Vamos ver se a gente consegue o áudio do professor. Olá, boa tarde. Boa tarde, professor. Tudo bem? Sim, tudo bem. Muito obrigado pelo convite. Professor, que risco concreto corremos hoje a partir das 9 da noite no horário de Brasília? Me parece, Mauro, Daniela e Couto, que o Trump, dessa vez, ele pode sim estar falando a verdade, porque ele, em várias vezes, ele fez aquilo que os americanos dizem de taco. Trump always chicken out, né? Numa tradução livre, o Trump sempre recua. Então, dessa vez, e isso acho que é muito respaldado pelos estudos, né, sobre como líderes decidem atacar e por que eles decidem atacar, aqui para fazer de maneira bem resumida esse tipo de literatura, né, que é muito forte em estudos sobre guerra, tomada de decisão, ele tem que mostrar que ele está ali decidido e nada melhor do que fazer algo que represente o cumprimento de sua promessa. E para o Trump, o direito internacional é apenas um detalhe. Então, não me parece que ele está se importando se ele vai cometer ou não crimes de guerra. A extensão desse ataque é outra história. Mas me parece que, pelo menos, usinas-chave e infraestrutura terrestre de transporte, pode ser que Trump
essa noite decida de fato chegar ali a algo que até agora não foi demonstrado por parte das tropas americanas, ou seja, uma ação verdadeiramente decisiva para fazer com que o inimigo fique de joelhos e acabe negociando. Professor Vinícius, os democratas agora estão reagindo, né? Estavam em silêncio, estavam parados, de ontem para hoje reagiram. Eles estão avaliando usar a emenda 25 para afastar o Trump do cargo, que é quando o presidente não reúne mais condições para exercer a função. Isso tem alguma chance de prosperar? Porque eu acho que se chegou a esse ponto, né? Exato, Couto. Seria o desejável para os americanos e para o mundo, porque o Trump, esse último post, é uma boa ilustração. Parece que não há algo ali normal mesmo, considerando o padrão dele de ser um líder errático, né? Um líder que faz ameaças, depois recua, força a negociação. Inicialmente, em algumas situações, parecia haver método. Nesse caso, Couto, parece que Trump, ele, como ele escreveu nesse tweet, que não faz o menor sentido, que tem uma nova liderança no Irã, né? Só se ele quer vender ali para a base MAGA, que isso já é uma realidade, enquanto, na verdade, a liderança não mudou. O espírito da liderança é o mesmo da Revolução Islâmica, um pouco mais enfraquecido, mas é o mesmo, de não negociar com o Ocidente ou de não se render ao Ocidente. Negociações até podem ser possíveis, mas não uma rendição ao Ocidente. O problema, Couto, é que os democratas não têm maioria na casa ali dos representantes e também não tem ali possibilidade no momento de formar alguma maioria no Senado. Dependeria de defecções do lado republicano para que essa iniciativa prospere. Muito provavelmente, pelo menos na Casa dos Representantes, na Câmara dos Deputados americana, essa será uma tentativa a ser feita após as próximas eleições, em que, segundo as melhores projeções, haverá um domínio democrata, pelo menos na Câmara Baixa, uma maioria não muito folgada, mas talvez já o suficiente para colocar esse assunto em pauta, a incapacidade do presidente dos Estados Unidos de governar em função de questões de saúde mental. Professor, hoje o New York Times está trazendo uma matéria muito completa, uma matéria muito grande, com os bastidores dos momentos que levaram Donald Trump a tomar a decisão de entrar nesse conflito. E eles mostram com uma riqueza de detalhes enorme uma reunião que Donald Trump teve com o primeiro-ministro de Israel, o Benjamin Netanyahu. O Trump levou o Netanyahu para aquela sala de situação, aquela sala de crise que existe na Casa Branca, e é raríssimo acontecer do presidente dos Estados Unidos levar um outro chefe de Estado, um outro chefe de governo para dentro dessa sala, onde decisões muito importantes são tomadas. Nessa ocasião, Netanyahu fez uma explicação e passou uma série de vídeos e fez uma apresentação enorme com gráficos falando das possibilidades de um ataque ao Irã. E Netanyahu listava 4 objetivos que para ele eram muito possíveis de serem atingidos, de serem alcançados. Primeiro, matar a liderança iraniana, o que acabou acontecendo de verdade. Depois, enfraquecer militarmente o Irã, o que também parece que está acontecendo. Mas existiam outros 2 objetivos, que eram insuflar uma convulsão social dentro do Irã para que a própria população derrubasse o regime e, finalmente, a queda em si do regime. Esses 2 últimos objetivos, vários conselheiros de Donald Trump, conselheiros militares, conselheiros políticos de Donald Trump, o círculo mais próximo a ele, tentou convencê-lo de que não eram possíveis de ser alcançados, de que Netanyahu estaria exagerando nas suas projeções. E mesmo assim, Trump optou por entrar nesse conflito. Até que ponto Donald Trump está defendendo os interesses dos Estados Unidos ou está defendendo os interesses de Israel? E parece, nesse caso, Mauro, que Trump ele foi capturado por Netanyahu, pelas descrições do New York Times, porque, de fato, os Estados Unidos eles são muito cautelosos. Não que eles não desejem, nunca tenham desejado, pelo contrário, sempre desejaram remover em sucessivos governos, fossem democratas, republicanos, a República Islâmica. Sempre foi algo ali, uma espécie de pedra no sapato dos americanos desde a fundação da República Islâmica, que houve aquela crise dos reféns na antiga embaixada lá em Teherã,
que inclusive foi determinante, importante dizer, para a queda ali, não queda, perdão, mas para a não reeleição do presidente Jimmy Carter, um democrata. Então nós temos aqui, Mauro, uma situação, me parece inédita na história dos Estados Unidos, em que, sim, são ouvidos líderes estrangeiros, Israel é um aliado americano, seja em governos democratas ou republicanos, mas faltou, no mínimo, responsabilidade por parte do Donald Trump. E se confirmadas essas ações, e se os Estados Unidos saírem aí desmoralizados, como ainda podem sair, independentemente do que acontecer com o regime iraniano, desse conflito, não tenho dúvidas de que essas são evidências muito fortes para que, inclusive, republicanos, principalmente após as eleições de meio de mandato em novembro, possam se juntar a democratas para pedir o impeachment do presidente, porque pode ser interpretado como um ato de traição nacional e de traição, claro, aos interesses americanos, haja vista que a invasão se tornou muito mais custosa e uma mudança de regime, como um regime, né, que já tem quase 50 anos, ela é muito difícil de ocorrer e tampouco, me parece, Mauro, só para concluir, uma convulsão social seria provocada nesse sentido. O Netanyahu, ele vendeu aí a um preço muito elevado o seu peixe e, na verdade, Trump, para usar uma expressão simples, ele comprou gato por lebre. Ou seja, nós temos aqui evidências fortíssimas de que houve, de fato, um erro crasso de avaliação como que jamais tenha se visto na história militar e estratégica americana. E tem uma outra coisa também, nesses tempos de guerra, dessa guerra, as manifestações em Teherã, no país inteiro, são todas a favor do governo, grandes massas de pessoas que vão para a rua apoiar o governo. Até outro dia eles foram para a rua para tirar o governo, né? A população, boa parte da população do Irã. E agora não, agora o Trump conseguiu unir a população do Irã a favor do governo dos ayatollahs. Exato, Couto, porque no Irã, é importante dizer, o Irã não é apenas o Irã da Revolução Islâmica, como, se me permitem aqui a analogia, também há muito entendimento equivocado sobre a China, sobre civilizações, países, que no fundo são civilizações ali milenares na Ásia, né? Muitos achavam que conseguiriam, há 25 anos, uma arrogância do governo Clinton, por exemplo, que democratizariam a China convidando-a para a Organização Mundial do Comércio, que foi o começo aí do boom econômico chinês. Isso foi um erro de cálculo crasso do governo Clinton. O próprio Bill Clinton já fez aí um ato de contrição, algumas vezes dizendo que estava equivocado. Da mesma maneira, Couto, em termos ainda mais de ação militar, um país como o Irã, que é muito antigo, né, a antiga Pérsia, uma civilização que inclusive precede a presença do islamismo naquela parte do mundo, a própria existência do islamismo, né, que surge ali no século VI depois de Cristo e vai se espalhando ali por aquela região que hoje chamamos no Ocidente de Oriente Médio, ou como os asiáticos preferem, né, a Ásia Ocidental. Nós temos ali, Couto, um senso de pertencimento muito forte que faz com que eles entendam esses ataques externos não como agressões ao governo, à República Islâmica, mas são agressões à nação, agressões à sua civilização. Então, não tenho dúvidas, tem pessoas ali que apoiam hoje o governo, não porque acham que esse governo mereça continuidade, mas porque é um instrumento legítimo hoje, aos olhos dessa população, que eles têm para se defender desses dois inimigos, Israel e Donald Trump e Estados Unidos. Portanto, isso deveria ter sido levado em conta, não tenho dúvidas que os estrategistas americanos levam em conta esse aspecto civilizacional, cultural, mas Donald Trump preferiu uma solução superficial, mas não há soluções fáceis quando o assunto são governos, como no caso do Irã, que se estruturaram em torno da oposição forte aos Estados Unidos e ainda mais se tratando, como eu disse e reitero, civilizações milenares que veem o Ocidente com certo desprezo, com certo, vamos dizer, senso de superioridade e vão fazer de tudo para se defender daquilo que é entendido como uma nova cruzada, uma nova tentativa ali de atacar não somente o país, o governo, mas a civilização como um todo. Dani ia fazer uma pergunta também, Dani. Na verdade, eu vou fazer uma atualização e aí emendo numa pergunta. O Papa Leão XIV acabou de se manifestar
A imprensa internacional registra, ele diz que as ameaças contra o Irã são verdadeiramente inaceitáveis, que existem questões de direito internacional envolvidas, mas que é muito mais do que isso, é uma questão moral para o bem de todos. Foi a fala do Papa Leão XIV, buscar sempre a paz e não a violência, rejeitar a guerra, especialmente uma guerra que muitos consideram injusta e que continua a se intensificar sem que se resolva nada. Vem, então, portanto, uma manifestação do Papa Leão XIV, o líder máximo da Igreja Católica, ampliando aí o caldo crítico às estratégias, digamos assim, de Donald Trump. Professor, tem um aspecto que está passando meio batido, que é o Trump tentou primeiro remodelar, eu vou escrever sobre isso amanhã, é até bom que o senhor me ajude ao vivo. O Trump tentou remodelar a economia mundial com o tarifaço, deu ruim, produziu inflação dentro da própria casa nos Estados Unidos, recuou. Agora, aparentemente, ele está tentando remodelar a economia mundial com guerra mesmo, com bomba, porque destruindo a capacidade petrolífera do Oriente Médio, veja, se ele ataca o Irã e o Irã revida atacando as capacidades de energia dos países ao redor que têm bases americanas, a capacidade de produção de escoamento de energia do Oriente Médio fica bastante avaliada. Isso num momento em que, fortuitamente, e abro muitas aspas aqui, para defender a democracia, abro mais muitas aspas aqui, ele tomou o controle do petróleo venezuelano, que vem a ser a maior reserva de petróleo do mundo. Sim. Oi? A Dani já terminou de falar? Sim? Sim. Oi. Então, Daniela, os pontos, me parece o seguinte, é uma excelente pergunta, comentário, porque nos permite aqui ir além da figura do Trump. Nós temos uma situação, Dani, que indica que os Estados Unidos eles estão em declínio hegemônico, né? Novamente, são debates acadêmicos no campo de relações internacionais sobre o que ocorre quando uma potência se vê ameaçada por outra. E claramente em várias áreas, né? A China, em particular, ela ameaça os Estados Unidos. Inteligência artificial, a quarta revolução industrial. E quem mais se beneficia do petróleo hoje ali do Golfo, inclusive do petróleo iraniano, são os chineses e os asiáticos. Os asiáticos, né, hoje vi algumas reportagens na imprensa internacional, eles estão ali já fazendo racionamento de energia. Ou seja, o Trump, ele pode, se é que ele tem uma estratégia de fato por trás disso tudo, para além, claro, do apoio de Israel, pode ser o seguinte, olha, nós, Estados Unidos, estamos como potência declinante, ele nunca vai assumir isso perante a população americana, nenhum presidente, é importante dizer, faria isso perante a população americana, eu não consigo mais competir com os meus grandes concorrentes, em particular a China, então o que eu vou fazer? Eu vou tentar indiretamente estrangular o desenvolvimento econômico da China e dos arredores. Só que nesse processo ele está aí prejudicando alguns países aliados, como por exemplo as Filipinas, né, com quem os Estados Unidos já foram donos das Filipinas, né, já colonizaram as Filipinas ali depois que elas foram tomadas do Império Espanhol na Guerra Hispano-Americana de 1898. Filipinas se tornam independentes em 45, desde então tem um tratado ali bilateral de mútua defesa com os Estados Unidos. As Filipinas estão ali reduzindo produção. A Coreia também vai reduzir, o Japão também tende a ser prejudicado. Mas para Trump isso parece não importar. Em suma, Daniela, nós estamos vendo aqui uma estratégia que poucos acho que tinham calculado que poderia surgir. Muitos pensavam quem vai ser, perdão aqui pela expressão em inglês, mas depois eu traduzo, o responsible stakeholder, ou seja, o ator irresponsável seria a potência emergente, a China, a Rússia. Nesse caso, me parece que esse papel agora está com os Estados Unidos, que tem aí uma estratégia para usar uma expressão simples de cair atirando. Ou seja, estão em declínio e podem ter usado aí essa estratégia no Irã, estar usando o Irã como uma espécie de estrangulamento das economias asiáticas, com as quais a China comercializa muito. A grande questão que fica é como que a China vai reagir à continuidade dessa guerra. Ela tem uma vantagem em energias renováveis, mas ainda depende muito do petróleo. Então, portanto, se esse é o objetivo de Trump, ele tende a ser bem sucedido, mas com um custo alto para o mundo como um todo, em particular, uma tensão muito grande com Pequim, e a história demonstra que isso pode nos levar a um conflito mundial, de fato, diretamente entre grandes potências. Hoje tem mais um especialista importante em energia
alertando sobre a crise que está batendo a nossa porta, a porta do mundo todo, por causa dessa guerra. E tem muito a ver com isso que a Daniela e o professor Vinícius estavam falando com a questão do petróleo. Nesse caso, é o presidente da Agência Internacional de Energia, Fatih Birol, que afirmou que a crise de petróleo e gás desencadeada pelo bloqueio do Estreito de Hormuz, atenção, é mais grave do que as de 1973, 1979 e 2022 juntas. Disse ele, o mundo nunca experimentou uma interrupção no fornecimento de energia de tal magnitude. Ele disse isso ao jornal francês Le Figaro, hoje, terça-feira. Ele declarou que os países europeus, assim como o Japão, Austrália e outros, vão sofrer com a crise, mas que as nações em maior risco são as de desenvolvimento, que enfrentarão alta de preços de petróleo e gás, encarecimento dos alimentos e aceleração geral da inflação. No caso, ele não está citando tanto, então, a China. Está falando de Europa, Japão, Austrália, mas principalmente dos países em desenvolvimento, professor, que vão sofrer aquilo que a gente já está começando a ver aqui, né? Que é alta de preço de combustível, ameaçando inflação, a gente olhando para o cenário da inflação, já não sabe mais se o Banco Central vai poder baixar juros, se não vai poder baixar juros, o governo se mexendo aí, tentando compensar o efeito da alta do diesel. E esse cenário de ser a pior crise, de ser uma crise mais grave do que 73, 79 e 2022 juntas, é apavorante. Exato, Mauro. E tendo a concordar com essa análise, porque se houver uma espécie de cessar-fogo, que é um cenário, ao meu ver, bastante distante mesmo nesse contexto de ameaça, até porque o Irã já deixou claro que não aceita um cessar-fogo, ele quer o fim definitivo dos combates, mas dentro, claro, das condições que o Irã, o regime islâmico, a República Islâmica, possa aceitar. A perspectiva, diferentemente, aliás, até pegando o gancho aqui do que era abordado anteriormente por vocês, teve uma fala do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota está equivocado. Ele precisa urgentemente convocar ali o Congresso, Câmara dos Deputados, para que esse pacote do governo, que muitos acusam de ser eleitoreiro, mas pode ter, claro, intenções aí, ninguém, obviamente, é estúpido de deixar passar uma oportunidade dessa, ainda mais o governo Lula, que tem aí problemas de popularidade, mas o fato é que, eleitoreiro ou não, nós vamos precisar de subsídios à energia, porque ainda que esse conflito, por milagre, acabe amanhã, as consequências se farão sentir nos meses seguintes, né? Consultorias internacionais, relatórios internos de consultorias, pelo menos os quais eu tenho acesso, são unânimes em indicar que a normalização, o conflito se encerrando em algum momento agora em abril, só ocorrerá no fim do ano. Então, alguma ajuda será necessária e outros países, para além do Brasil, pelo menos, diferentemente de 73 e 79, tem mais produção de petróleo, tem a tecnologia, né, do etanol, que foi, inclusive, é importante lembrar aqui, desenvolvida ali pós-crise de 73. Hoje não importamos tanto petróleo, importamos o petróleo mais pesado, mas outros países mais pobres, que inclusive exportam muito para a China e receberam muitos investimentos chineses, também é importante dizer, a China diretamente não está sendo afetada nessa análise, mas indiretamente ela vai também pagar a conta porque ela fez grandes investimentos de infraestrutura na Ásia, na África subsaariana, aí dentro da iniciativa Belt and Road, né, o cinturão e rota, né, a reedição da Estrada da Seda. Em suma, Mauro, temos aqui perspectivas muito negativas para o mundo em desenvolvimento e quem tende a pagar a conta não são tanto os americanos estão aí a salvo com suas próprias reservas, com acesso às reservas venezuelanas, mas aí nesse ponto eu discordo da análise da agência, porque Europa e Estados Unidos podem sim, em última instância, serem socorridos pelos Estados Unidos por pressão do Congresso, mas o mundo em desenvolvimento, principalmente a África subsaariana e partes da Ásia e partes da América Latina, tendem a sofrer aí consequências drásticas, como o aumento do endividamento, que será necessário para aguentar esse novo choque do petróleo, aquilo que, ao meu ver, já disse isso em outras ocasiões e reitero aqui,
estamos vivendo um terceiro choque do petróleo e tende a ser, sem dúvida, pior que o primeiro e o segundo. Muitos especialistas levando em consideração que os cargueiros, né, os petroleiros que transportam os carregamentos de petróleo pelos oceanos, agora é que estão parando de chegar aos seus destinos, porque como eles têm uma velocidade muito lenta de deslocamento, desde o momento em que esse conflito começou, você ainda tinha petroleiros circulando e entregando remessas de petróleo. Agora é que o mundo vai começar realmente a sentir a escassez do petróleo. Não só o aumento do preço do petróleo, mas também a escassez do produto. A gente vai fazer um rápido intervalo para você que está nos acompanhando pela TV a cabo. É rápido mesmo. Fica com a gente já volta. E o bate-papo continua pela internet. Se você quiser, dá uma olhadinha lá no nosso YouTube que a gente continua batendo papo por lá. Até já. Dani, e trazendo isso tudo para o nosso quadradinho, Couto, já te passo a palavra, o governo tentando se virar do jeito que dá para atenuar, conter alta de preço de combustível e nós aqui ainda por cima em ano eleitoral, tudo junto ao mesmo tempo. É que não é só sobre o combustível, né? O aumento do preço do combustível num país como o Brasil, que transporta tudo de caminhão, tem um efeito sistêmico, né, inflacionário, brabo, brutal. Do que eu estou falando? Alimentos, sim. Os grãos nossos, todos, caminhão. Produtos de higiene, todos, caminhão. Se a gente for pensar como expor a produção de ferro, caminhão. Como expor a produção de cimento, caminhão. Como expor a produção... O Brasil... por não ter investido em outros modais, para um país do tamanho como o nosso, e do que eu estou falando, né? De transporte de carga pesado, bruto, por meio dos portos e também por meio de ferrovias. O Brasil é muito dependente de caminhão. Então, toda vez que você tem pressão sobre o preço do combustível, significa que o diesel vai subir e quando o diesel sobe, ninguém fica com prejuízo no bolso. Esse efeito tem um efeito cascata. Daí a preocupação do governo. O professor estava falando da necessidade de acelerar isso, porque tem um impacto direto na vida das pessoas. E tem os caminhoneiros também, né? Não são só os caminhões, tem os caminhoneiros também que representam uma outra, entre aspas, ameaça nessa conjuntura toda. Sim, porque já falaram, inclusive, em fazer greve diante da escalada do preço do diesel. Passando a palavra de volta para você, tem uma imagem que está nesse momento entre os 5 assuntos mais lidos do UOL. O UOL, que é o maior portal, então, do país. A gente tem aí a dimensão do quanto a imagem está chamando a atenção. São iranianos que formaram correntes humanas em torno das estações de energia, inclusive centrais termoelétricas. Eles estão formando cordões humanos à medida que houve o ultimato e a ameaça de explosão dessas infraestruturas. Mauro, houve uma convocação do governo de Teherã, da teocracia iraniana, para que as pessoas fizessem os cordões humanos, ressaltando o caráter criminoso de guerra, de fazer ataques a estruturas de energia. Então, assim... Olha, que hora mais escura essa que a gente está enfrentando hoje. Sem dúvida nenhuma. Foram convocados e atenderam a convocação do regime iraniano para servirem como escudo humano. Couto. Olha, deixa eu fazer uma pergunta aqui antes que acabe o debate aí. Todo debate sobre a guerra, eu procuro sempre encontrar algum motivo, alguma razão de esperança. Senão as pessoas terminam de ver o nosso debate aqui, dão um tiro na cabeça porque não tem saída. Sempre tem que ter alguma saída. Couto, pera só um pouquinho que a gente está voltando. Estamos de volta para a TV. O Couto está começando a falar agora. Couto, você queria passar também um outro lado, algo que nos dê alguma esperança. Pois é, porque todo mundo se pergunta quem é capaz de parar o Donald Trump, né? Aí eu me lembro da Guerra do Vietnã, que só acabou com a derrota americana, quando a população americana se mobilizou. Né? Se mobilizou não só no Congresso, mas na universidade, no país inteiro. Né? Dessa vez eu não estou vendo isso. Você acha que, com o agravamento da situação, isso pode acontecer novamente e o povo americano, que já fez muitas manifestações, mas não como na época do Vietnã, pode dar um basta a isso, essa loucura do Donald Trump? Quem mais é capaz de parar o Trump?
De fato, Couto, nós temos aqui a esperança de freio sobre os ombros, dos americanos, do americano médio, porque a popularidade de Trump já está caindo, é importante lembrar. Inclusive, Couto, entre a base MAGA. O que é a base MAGA? Make America Great Again. A base ali formada pela classe média branca, uma classe média baixa, trabalhadora, e já tem sinais de que dentro dessa base há fissura significativa. Se os Estados Unidos saírem desmoralizados desse conflito, e tudo indica que não importa o resultado, a República Islâmica pode cair, a tendência é saírem ali com sinal de fraqueza, esses movimentos, inclusive protestos, que houve, né, uma série de protestos da lógica, né, do No Kings, né, não temos reis, né, esse movimento tende a ficar mais forte, impacte nas eleições, como eu já tinha falado, ali do midterm, as eleições de novembro. Então, pode demorar um pouco, mas me parece que Donald Trump, se ele não apresentar algo ao público americano, não por solidariedade aos iranianos, mas porque afeta o seu próprio bolso, o povo americano vai dar um jeito de, se não enxotar Donald Trump da presidência, que ainda é um cenário que eu vejo remoto, pelo menos constranger o seu poder, formando uma maioria democrata na Câmara Baixa, na Câmara dos Representantes, e enquanto isso, fazendo aí, engrossando protestos contra o governo Trump, que não entrega aquilo que promete, e é impossível fazer a América grande de novo, porque, como eu falei naquela resposta para Dani, os Estados Unidos, parece, né, muito se falava disso e muito se fala desde os anos 70, mas parece que desta vez eles estão em declínio irreversível. Cabe a eles não fazer guerras, mas justamente buscar acordos, a diplomacia, para ter um mundo equilibrado com as potências ascendentes, principalmente a China. E deve ser essa tendência, uma vez que essa onda, né, representada pelo Donald Trump, passar. O grande problema é que até lá nós devemos ter mais estragos, não necessariamente para o mundo apenas, mas para a população americana, e aí o grande gatilho para que nós tenhamos uma reação à altura que lembre e talvez supere o que se passou ali no contexto da Guerra do Vietnã. Obrigado. Professor Vinícius, muito obrigado por nos ajudar aqui com a sua análise, pelo seu tempo, a sua disponibilidade. Volte sempre ao All News. Eu que agradeço, um grande abraço a todos, até mais. Muito obrigado, muito obrigado.